Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar do Teorema de Stokes. Mas para começar a falar do Teorema de Stokes, nós vamos relembrar o Teorema de Green. O que o Teorema de Green diz? Que a gente tem uma região plana, ou seja, um subconjunto do R2, e essa região é limitada e dada por união finita de regiões simples, cada uma dessas regiões simples com fronteira, que é uma curva suave por partes. Se A e B forem funções de classe C1 num aberto contendo D, e a fronteira de D for denotada por gama, então um campo definido por A e B, aqui, um campo de forças, quando eu fizer a integral de linha sobre a curva gama, vai dar a dupla no D, e aí eu vou calcular del, a segunda coordenada do campo, del x, menos del, a primeira coordenada do campo, del y. E a nossa gama, que é fronteira da região plana, ela é percorrida sempre à esquerda, deixando D à esquerda, isso quer dizer no sentido positivo. Então, quando você se imagina caminhando sobre a trajetória da gama, a região D está à sua esquerda. Essa é a orientação positiva que a gente diz. Beleza. Então, nesse caso, você tem um campo f de xy, que a primeira coordenada é um a de xy, e a segunda coordenada é um b de xy. E aí o Teorema de Green fala sobre essas derivadas parciais que você calcula para a integral dupla, que é a derivada da segunda coordenada do campo em relação a x, menos a derivada da primeira coordenada do campo em relação a y. Beleza? Agora, considerando A, B, gama e D nas condições do Teorema de Green, a gente observa algumas coisas. A gente tem essa igualdade e, por outro lado, o rotacional do campo, que é dado, como eu escrevi acima, no outro slide, ele é del B, del X menos del L, del Y por K. Esse K aqui é aquele nosso vetor 001. Observem, então, que o K, que o 001 aqui, não 00K, 001, o K é o 00. Esse nosso vetor K, ele é normal à nossa superfície plana. Então, a gente tem uma superfície no R2 e esse K é normal a ele. Observe que o ROT, a gente faz aquele determinante simbólico e obtém esse coeficiente para o K aqui, tá? Então, o que tem aqui? Se a gente multiplicar, fizer o produto escalar do ROT, que é um vetor, pelo K, pelo próprio K, e aqui, então, pelo K do outro lado, a gente vai ter K por K aqui, que vai dar 1, né? E vai sobrar só essa parte aqui. Se sobra só essa parte aqui, no lugar onde está escrito isso aqui, eu posso colocar esse pedaço aqui. É exatamente isso que está escrito aqui. Eu posso reescrever a integral de linha do campo sobre a curva gama, que é a fronteira da região D, como sendo a dupla sobre a região D do quê? Do ROT escalar o K. Por quê? Porque o ROT tem esse casinho aqui. Com esse outro casinho aqui, o K por K dá 1, e aí fica só esse pedaço, né? Então, esse pedaço aqui, a gente pode escrever como isso aqui. E lembrando que K, então, é normal à região plana D. Beleza, então, agora a gente precisa da noção de superfície com bordo.
Vamos considerar K um subconjunto compacto do R2, ou seja, K é um subconjunto fechado e limitado, e a fronteira do K pode ser descrita por uma gama fechada, simples, suave por partes. E aí a gente considera uma superfície parametrizada, regular e injetora. E a gente vai dizer que o bordo da superfície S, que é a imagem da sigma, a imagem do K pela sigma, e ele vai ser dado, o bordo, como sendo um gama maiúsculo, que é sigma composto, com a fronteira do meu K, que é o gama minúsculo, ele vai estar orientado no sentido positivo em relação a essa normal aqui, se a gama estiver orientada no sentido positivo. Então, a gama estar orientada no sentido positivo quer dizer que essa gama, quando se pensa em andar por ela, a região lá no K fica à esquerda. E quando eu compuser com a sigma da parametrização da superfície, vai dar uma outra curva agora no R3, que vai ser bordo da minha superfície. Beleza. Para o teorema de Stokes, se eu tiver o K, o gama minúsculo, o sigma, o S, o gama maiúsculo e o N como acima, e se, além disso, o nosso campo de forças for de classe C1, definido num aberto que contém a superfície, vale a seguinte igualdade. A integral de linha sobre o bordo da nossa superfície, do campo F, né, vai ser a integral de superfície do rotacional pela normal exterior à superfície. Então, essa integral de linha no bordo vai ser integral na superfície do ROT, né. Então, isso aqui, a gente pode observar que o ROT também é um campo de velocidades, e a gente pode ver essa integral aqui também como fluxo do ROT. Beleza. Então, nosso primeiro exercício pede para a gente comprovar o teorema de Stokes. O que é comprovar o teorema de Stokes? Comprovar o teorema de Stokes por um certo campo e por uma certa superfície é a gente calcular essa integral aqui, calcular separadamente essa integral aqui e ver que as duas dão a mesma coisa. Então, vamos lá. Comprove o teorema de Stokes para o caso em que a gente tem S dada dessa forma. Então, o que é S? Isso aqui, olha. É uma esfera de raio 1 e centro na origem, só que eu vou considerar Z maior ou igual a zero. Então, se isso aqui for o meu plano XY e aqui o Z, eu estou pensando na calota de cima da esfera de raio 1, tá? E aí eu vou pensar aqui no meu campo radial, que é XYZ. Então, para o meu campo f de x, y, z, que é f de x, que é x, y, z, a gente sabe que o ROT é zero, e a gente já fez isso anteriormente, então basta vocês verificarem aquele determinante simbólico do ROT para um campo tridimensional e ver que dá zero. Portanto, quando eu fizer a integral de superfície do ROT pela normal, esse pedacinho aqui já vai dar o vetor zero, né? Aqui tem um vetorzinho. Já vai dar o vetor zero, ele pela normal já vai dar zero, e dá a integral de superfície de zero é zero. Por outro lado, lembrando que a superfície é a calota de cima de uma circunferência, estou tomando z maior ou igual a zero, a gente pode ver o bordo dessa superfície como sendo a circunferência de raio 1 lá no z igual a zero. Então, se eu tiver a minha calotinha assim, e pontilhadinho lá atrás, essa aqui é a minha calotinha, o meu bordo vai ser essa partinha aqui, só a partinha dessa circunferência aqui, ó.
Esse é o meu bordo dessa superfície, tá? Então, o que está dando aqui a circunferência de raio 1 no z igual a 0, né? Então, se eu colocar os eixos aqui, ó, eu estou com x aqui, y aqui, por exemplo, e z aqui, onde eu tenho aqui 1, né? 1 aqui no x. Então, aqui no z igual a 0, eu tenho essa circunferência, que é só esse fiozinho aqui, né? É uma curva, só que é uma curva que está no R3. Beleza, então, a integral de linha sobre essa curva vai ser o quê? A gente, pela definição de integral de linha, vai ser f calculado na curva por derivada da curva, né? Esse cara aqui está fazendo o papel do dr. Então, vamos lá, como é que fica isso? Vai ficar o F aplicado numa tripla é a identidade, preserva essa tripla aqui e fica XYZ. Então, o F aplicado na gama vai ficar cosseno, seno e zero, que é o que está aqui. E o gama linha é derivada de cosseno dá menos seno, derivada de seno dá cosseno e derivada de zero é zero, em relação a t. Então, é isso aqui. Então, a gente vai fazer cosseno por menos seno e seno por cosseno, que já deu zero, já anulou, né, quando você soma, portanto, dá zero. E com isso, então, a gente verifica que quando a gente faz a integral de superfície do Hot pela normal dá zero, e, por outro lado, a integral de linha sobre o bordo da superfície também está dando zero. Com isso, a gente comprova o teorema de Stokes para esse campo e para essa superfície. Beleza, agora vamos considerar o campo de forças dado dessa forma e precisamos encontrar o fluxo do rotacional. O que é o fluxo do rotacional? É calcular a integral de superfície do rotacional com relação à normal à superfície que for dada. No nosso caso aqui está dando uma calota esférica, então está falando que você tem isso aqui, você tem uma esfera de raio raiz de 2, aqui você tem um cilindro, e é para a gente considerar Z positivo. Vamos ver como é que fica essa questão. Em relação à normal, ao vetor normal que aponta para cima dessa nossa superfície. Vamos lá, a gente vai usar o teorema de Stokes para calcular esse fluxo. Vamos notar que o bordo do S é dado pela intersecção da parte superior da esfera com o cilindro. Então, eu estou trazendo os elementos do enunciado do exercício aqui, dessa superfície, e vou trazer para vocês um desenho para a gente conseguir enxergar melhor. Então, o que eu tenho? Olha, eu tenho uma calota roxa aqui, que é a parte de cima, no Z positivo, ao mesmo tempo eu tenho um cilindro. Então, ele quer a intersecção, o bordo da superfície é dado pela intersecção da parte superior da esfera com o cilindro. Então, o bordo vai ser isso aqui, ó. E aí ele vai lá atrás, e eu vou fazer pontilhado lá atrás. E esse aqui é o bordo dessa calotinha, que é só esse pedacinho, tá? Beleza, a gente tem o quê? A gente tem aqui a equação da esfera de raio raiz de 2. A gente tem aqui a equação do nosso cilindro, né? Você tem isso aqui, essa circunferência lá no plano XY, mas é qualquer, por isso você fica com o cilindro, né? Só que eu quero só Z positivo. Então, se eu substituir isso aqui em cima, ó,
x quadrado mais y quadrado dá 1. Então, z quadrado, se eu passar o 1 para esse lado de cá, vai ficar 1. Então, z é mais ou menos raiz de 1, ou seja, z é mais ou menos 1. Só que eu estou pegando z positivo, portanto, fica só com z igual a 1. Beleza. A curva gama, então, que é o nosso bordo, ele é um círculo de raio 1 centrado lá em cima, né, que eu estou pegando só aquele pedacinho da minha metade de esfera, estou pegando só aquela calotinha lá em cima, centrado no ponto 001, contido no plano z igual a 1. Então, ó, eu estou pegando só esse pedacinho aqui, como bordo, e lá atrás está pontilhadinho assim, ó. E isso aqui está na altura z igual a 1, tá bom? Aqui está no chão z igual a 0 e aqui na altura z igual a 1. A parametrização, uma parametrização, né, positiva para esse gama é dado então dessa forma, onde você vai ter aqui a circunferência de raio 1, só que lá em cima na altura z igual a 1. Beleza. Lembrando então que o nosso campo é dado dessa forma, lá no enunciado, pelo teorema de Stokes, o que a gente tem? O fluxo do rotacional, que seria essa integral de superfície do Hot em relação à normal, à superfície, pelo teorema de Stokes, vale essa igualdade. É a integral de linha sobre o bordo, simplesmente. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui e escrever, eu vou ter F, esse cara daqui é o meu gama de T, que nem está escrito em vermelho, e aí, para escrever o dr, que é todo esse pedaço aqui, eu vou usar o gama' de t dt. O gama' é essa parte em laranja. E aí, eu vou aplicar f disso aqui. O que o f faz? Ele leva uma tripla x, y, z aonde? Na primeira coordenada, ele pega essa segunda e eleva à terceira. Na segunda coordenada, ele pega a primeira coordenada e eleva a terceira. E na terceira coordenada, ele faz e elevado à terceira coordenada. Então, é isso que a gente vai fazer com essas três. Vai ficar seno ao cubo, que é esse cara aqui, ao cubo, cosseno ao cubo e e elevado a 1, que é e, vezes o gama', a gente repete ele aqui. Então, nós vamos fazer essa conta. E essa conta vai dar um cosseno à quarta menos seno à quarta, que daí a gente pode observar que dá seno quadrado menos cosseno quadrado menos seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que essa parte aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, a gente sabe que é 1, portanto, a gente só fica com esse pedaço aqui. Quando a gente faz essa integral aqui, de 0 a 2π, vai dar, a gente pode usar uma igualdade trigonométrica, substituir por cosseno de 2π, e aí fica uma integral fácil da gente fazer. Beleza? Tá bom, agora nós queremos usar o teorema de Stokes para calcular esse trabalho aqui, né? Integral de linha é trabalho de campo de forças, né? Quando a força está agindo numa partícula que está caminhando sobre aquela curva. No nosso caso, esse cara aqui, que é o bordo de uma superfície, vai ser a curva tridimensional sobre a qual uma partícula está andando. Só que a gente vai usar o teorema de Stokes, então a gente não vai calcular a integral de linha, mas vai calcular a integral de superfície. O nosso bordo, então, ele é dado dessa forma. Eu tenho que verificar que superfície tem esse bordo. Algumas superfícies que têm esse bordo. Várias superfícies têm esse bordo, mas vou pegar uma apropriada, que fique mais fácil para mim. Então, o bordo é dado dessa forma, mas eu também posso enxergar esse seno de 2t como 2 cosseno e seno. Então, se aqui for um x de t e um y de t, essa terceira coordenada vai poder ser escrita como 2x de t e y de t. Com isso, eu observo que esse bordo pode ser de uma superfície que é dada por gráfico.
né, onde esse aqui é uma função de xy. Então, eu tenho x, y e uma função de xy. Então, essa terceira coordenada é uma f de xy, né? E essa f de xy, então, é a nossa z e, desculpa, aqui é y. Eu ia falar da z, acabei escrevendo z. xy. Isso aqui é a nossa z, né? Então, eu consigo colocar a curva gama como bordo de uma superfície que é dada por um gráfico. Sobre quem? Sobre esse disquinho aqui. E como que eu vejo que tem esse disquinho? Por causa dessas duas coordenadas aqui, né? Que vai estar no meu chão para z igual a 0. Então, eu observo que vai estar com esse disquinho aqui, nessa superfície. Ok. Então, lembrando que o nosso campo é bem biruta, o que a gente vai ter? Calcula o hot desse campo, só que é um hot fácil, né? O campo parece muito maluco, mas o hot vai dar fácil. E é I mais J que eu vou escrever como 110, tá? Porque tá 0 no K, então é 110. Beleza. Como a nossa superfície é dada por um gráfico, então a gente pode usar a parametrização dessa forma, onde a gente leva ponto, f do ponto, esse 2xy aqui é o nosso z, que é uma f de xy, igual a f de xy, né? Então, a gente está usando mesmo parametrização de gráfico. Com isso, a gente já sabe a cara da normal, como é que fica quando a gente usa uma certa parametrização assim. Em vez de calcular del sigma del x e produto vetorial por del sigma del y e calcular aquele determinante, a gente já tem de graça como é que fica a cara da normal. Então, vamos lá. A gente está usando aqui como sendo o z, que é o f de xy, e a normal vai ser, então, menos del f del x, menos del f del y e 1, que a gente observa aqui, então, del f del x é 2y, e a gente põe o menos, e del f del y é 2x, e a gente põe o menos, e aqui 1. E a gente vai levar esse vetor normal para o outro slide. Vamos lá. Pelo teorema de Stokes, então, o que a gente tem? A integral de linha do campo sobre o bordo da superfície. Que superfície? A gente achou uma superfície que tinha esse bordo, e uma superfície que fosse bastante razoável para a gente, com jeito de gráfico de função de duas variáveis, né? Vai ser, então, a integral de superfície do hot pela normal a essa nossa superfície que nós montamos. Então, a gente traz aqui o hot e traz a normal aqui, e a gente vai fazer isso sobre o nosso chãozinho da superfície, lá embaixo, né? Então, quando a gente faz essa conta aqui, eu vou fazer o primeiro pelo primeiro, mais o segundo pelo segundo, e depois vai ficar 0 vezes 1, que é 0. Posso pôr o menos 2 em evidência, que está aqui, então fico só com x mais y. Como eu vou fazer sobre esse disquinho aqui, eu vou usar coordenadas polares. Então, o x vai ser r cosseno do ângulo, y vai ser r seno do ângulo, né? Com o ângulo variando de 0 a 2π e o raio de 0 a 1, que é o que eu tenho aqui, né? Então, aqui, não esqueçam do pedacinho aqui do jacobiano, da transformação em coordenada polar, né? Então, esse pedacinho dx dy é esse triozinho aqui, r dr dθ. E aí a gente pode pegar esse r junto com esses dois, colocar aqui em evidência. Quando a gente integrar em θ o cosseno e o seno, a gente vai ver que vai se anular. Então, vai dar uma integral que é 0, que está aqui escrito aí. E com isso a gente termina essa aula, pessoal. Até a próxima.